Fala galera, boa noite. Estamos aqui mais uma segunda-feira na vida de todos nós para um novo modelo de programa Resenha Tá no Site. Queria agradecer a todos os parceiros que fazem parte do Resenha Tá no Site, acontecer toda segunda-feira. Sejam todos muito bem-vindos. Curtam nossas redes sociais, compartilhem nosso programa. Portal Tá no Site no canal do YouTube, Portal Tá no Site, Facebook e Instagram. Agora no modelo de resenha mais amplo, abordando temas que vão além do esporte. E para isso trouxemos o primeiro programa desse novo modelo, uma grande autoridade, o nosso prefeito de Santo Antônio da Platina, Gil Martins. Muito boa noite, meu prefeito, seja muito bem-vindo. Cláudio, boa noite a você, a todos os espectadores e internautas do Tá no Site, do Resenha, dizer da alegria e da honra do convite, especialmente o primeiro convidado, abre alas aqui, E claro, dizer que a autoridade Gil Martins não é tão grande, não é 1,64 m só, é uma autoridade padrão, mas enfim, estamos disponíveis aqui para poder conversar, bater um papo com você e claro, aproveitando essa grande audiência consolidada ao longo dos anos pelo Tá no Site e desejar uma ótima segunda-feira e uma ótima semana a todos que nos acompanham. É isso, Gil é uma pessoa humilde, mas vem fazendo um grande trabalho nesses primeiros 8 meses de gestão, então vai ser muito legal esse primeiro programa fazer contigo, Gil. Além de uma honra também para nós aqui do Resenha, do Tá no Site, a importância tua hoje, não só aqui em Santo Antônio da Platina, mas toda a região. E antes de nós começar as perguntas, vamos agradecer aos parceiros que ajudam a pagar esse café aqui, essa aguinha, que sempre estão junto com nós em todos os programas Resenha Esportiva, junto no grupo Tá no Site. Queria agradecer ao meu amigo Fernando, lá da Frutaria Lira. Esse é um parceirão, Fernando, realmente uma das pessoas importantes aqui em Santo Antônio da Platina, um cara que está sempre junto no esporte, sempre junto no que precisa, é um parceiro de tudo que acontece na cidade, inclusive da prefeitura, aí está sempre junto fazendo o melhor. É um porta-voz do Monte Real também, viu? Grande figura o Fernando. Roda o VTzinho do Fernando e voltamos para começar essa entrevista tão esperada aqui com o prefeito Gil. Isso aí, voltamos. Um abraço lá para o Fernando da Frutaria Lira e todos os seus colaboradores. Meu prefeito, me diz uma coisa, 8 meses de gestão, a cidade estava muito carente de várias situações e a gente vê que muita coisa está acontecendo na cidade. E qual a tua avaliação para esses primeiros 8 meses da tua gestão aqui em Santo Antônio da Platina? Bom, Cláudio, primeiro dizer assim que eu gosto muito de, quando refere à tua gestão, tem um desafio que atualmente é proposto para os gestores públicos e privados, que é o quê? O modelo que vinha sendo feita a gestão ao longo dos séculos era um modelo verticalizado, hierárquico, onde, trazendo isso para o setor público, a gente tinha um lema de governar para, E hoje o desafio é governar com. É o que nós estamos tentando fazer desde o início do governo, e Deus tem sido muito providente e bondoso conosco, que está dando certo. Então eu quero dizer o seguinte com isso tudo, não é a tua gestão, não é do Gil, é a nossa gestão. Sim. O grande diferencial que tem nos ajudado, depois de Deus, a fazer as coisas acontecer nessa velocidade, é o envolvimento de todos os poderes constituídos, seja de forma principalmente poder legislativo, a Câmara de Vereadores, um grande parceiro, não do prefeito Gil, mas olhando no horizonte para o município, para um futuro que já começou, deixando de lado questão partidária, questão política, Da mesma forma, o Poder Judiciário, o Dr. Djalma, todo mundo fortalecendo ações como recém-inaugurada a Casa do Autista,
o Poder Judiciário presente, o Ministério Público, as polícias civil, militar, as escolas estaduais, as igrejas, né? Tudo isso envolvido num processo, não para o sucesso da gestão Gil Martins, mas para o sucesso da nossa amada Santo Antônio da Platina. Então, assim, a avaliação, com muita modéstia, é positiva. Nós conseguimos, em 8 meses, aí, como eu disse, com a força da unidade, grandes avanços que pouca gente acreditava. Ainda ontem, eu recebi no gabinete, na sexta-feira, na verdade, né, a chefe do Núcleo Regional de Educação de Jacarezinho, a Ana Maria, com toda a sua equipe, os engenheiros que vieram fazer algumas tratativas, e ela me dizia que chegou na conta do núcleo essa semana que passou, um recurso na ordem de R$128 mil para o município de Santo Antônio da Platina. Eu falei, mas o que é isso? Não estava no radar dela lá, das perspectivas, né? E quando ela puxou a fonte do recurso, é um recurso já para o pagamento do projeto da escola agrícola. Né? Por que eu estou citando isso quando eu falo de coisas quase que inacreditáveis ou coisas desacreditadas ao longo dos anos, né? Escola agrícola, isso não é um tipo de crítica, mas tivemos a escola agrícola um belo espaço quando foi explorado, né? Tivemos piscicultura, uma série de coisas nesse sentido, praticamente há quase 30 anos com as portas fechadas, o patrimônio público sendo corroído pela ação do tempo, depredado, matagal, e nós estamos prestes a colher frutos já no primeiro semestre do ano que vem. Por que foi possível isso? União com a comunidade escolar, com os nossos secretários de Estado, deputado Luiz, deputado Alex, deputado Rony, demais deputados, aliás, secretário Rony, né? Você pega no esporte, a nossa platinense, né? Você que é gaúcho, amante, apaixonado pelo futebol, tem o resenha esportiva, você sentiu naquele caldeirão de nós esporte o que é a tradição da platinense. Inclusive nós ouvimos aí de várias pessoas da federação, recorde público, sim, inclusive de times da Série Ouro, né? Agora no campo, é uma coisa que estava adormecida há muitos e muitos anos. Então, todos esses avanços, a reativação desses serviços, a ação dessas pastas, né, Cláudio, e aqueles que nos acompanham, é fruto da generosidade de Deus e de muito, muito trabalho. Eu preciso trazer essa avaliação para o nosso secretariado, que não tem dia, não tem hora, não tem noite, não mede esforço, toda a nossa equipe, e claro, principalmente, quando eu falo desse envolvimento, a prefeitura hoje está quase chegando a 1.500 servidores de carreiras efetivados, né, pessoas que estão ali há 5, 10, 20, 30, 40 anos servindo o município, e lá na ponta, quem que faz as coisas acontecerem, as ações serem efetivadas de forma concreta, são esses servidores que também estão nos ajudando muito, não ao prefeito, mas, como eu disse, ao município. E, claro, essa avaliação positiva, ela não quer dizer que nós já cumprimos o nosso dever, sim, enquanto prefeito. Nós temos muitos, mas muitos desafios, até porque é um governo, desde a construção do plano de governo, com pensamento de um planejamento estratégico pensado curto, médio e longo prazo. Nós estamos nesse curto prazo ainda, coisas que estão acontecendo agora, coisas que vão acontecer durante, né, os próximos 20 meses, e coisas programadas para acontecer, com a graça de Deus, se assim Ele permitir, no nosso fim de governo, para poder avançar, especialmente em questões primordiais como a saúde pública, né? Eu tenho recebido muito elogios da saúde pública, a gente fica feliz, e eu digo o seguinte, quando eu sou elogiado, olha, Dona Maria, eu fico feliz em receber o elogio, mas quando tiver ruim, a senhora nos traga crítica também, claro, né, porque assim, isso não é constante, isso oscila, né, de acordo com o investimento, a forma de trabalho. Então, assim, a avaliação muito positiva, mas na certeza do compromisso, muito, muito ainda a ser feito ao longo aí dos 30, 40 e tantos meses que nos restam à frente do governo. E Gil, como tu falou, assim, eu acho que tu resumiu muito bem. A gente sabe de coisas que estavam paradas, de coisas que não aconteciam na cidade, e nesses primeiros 8 meses a gente viu muita coisa voltando a acontecer. A gente fala isso do esporte, que a gente tem uma experiência de estar junto, e ver o quanto cresceu, o quanto acontece o esporte, né? O quanto se traz de volta motivações que não se tinham, experiências que não se tinha mais, né? Muita gente que está indo hoje na quadra, está indo no campo agora, ver as cores de Santo Antônio da Platina representada por equipes e por atletas aqui da cidade, que há muito tempo não sentia essa emoção. Mas, na tua visão, assim, qual foram os maiores avanços alcançados até agora? Assim, realmente que tu identifica como aquele grande avanço, aquilo que realmente te surpreende em ter sido alcançado até esse momento? Olha, eu tenho uma dificuldade de classificar isso pelo seguinte, porque para mim tudo é muito importante. Porque de repente, Cláudio, né, você, como eu disse, que é um apaixonado por esporte,
e é importante ressaltar que não está isso resumido em futebol. Sim. Nós tivemos a Federação Paranaense de Taekwondo aqui, nós estamos o vôlei no Paranaense, nós estamos o basquete. Recebi no gabinete essa semana o mestre Eli para trazer um evento estadual de capoeira aqui, e assim por diante, né? Então, assim, para quem gosta do esporte, isso vai soar como um concerto no seu ouvido. Para aquele que não gosta, não é adepto, fala, prefeito, só fala em esporte. Aí quando você vai para outra área, né? Por exemplo, né? Nós conseguimos agora na EFAP a aquisição do selo SUSAF. Eu vi também, né? Fantástico. Então, de repente, para quem é do esporte, o que é o SUSAF? Que importância isso tem? Gente, nós estamos falando de uma região com a potencialidade, uma vocação extremamente agrícola e pecuária, aonde nós temos hoje os feirantes, diversos produtores que manipulam o seu produto in natura, agrega valor, mas quando vai colocar na prateleira do supermercado, encontra restrição sanitária, não tem selo. Nós temos uma meta na agricultura, né, no nosso agro, junto à secretaria, junto à parceria com o IDR, cada par, né, de conquistar muitos selos de inspeção municipal a princípio, depois o estadual. Quer dizer, aí quando você fala isso para outra área, que importância tem? De repente nenhuma. Eu considero muito importante. Agora, vamos pegar nossa saúde pública, né? Quem frequenta o gabinete sabe, nós temos um monitor de 100 polegadas no gabinete, onde a tela principal é o pronto-socorro. Nós acompanhamos de lá o trabalho, e isso não é nenhum tipo de desconfiança, não, mas é que eu gosto e eu saio da prefeitura muito tarde, e nós temos uma conexão direta do gabinete com o pronto-socorro. Um botão lá que acessa lá. Ali a gente está vendo. Pronto-socorro, não sei o que estou dizendo, isso a gente ouviu durante 2 anos caminhando pela cidade para escrever o plano de governo, a dor das pessoas onde mais dói, porque quando vai lá não é brincadeira, porque precisa. Nós temos um tempo médio de espera do pronto-socorro hoje, estatística recente de janeiro, fechamos agora em agosto, de 12 minutos de espera, quando era uma realidade de 2, 3, 4, 5, 6 horas. Então a secretária de saúde, com toda a equipe muito competente, nós fizemos um novo fluxograma no pronto-socorro, nós temos na frente um pronto atendimento, né, um PA que a gente chama, a emergência no fundo. Nos horários de pico, nós temos 3 médicos na frente e 1 no fundo, nós temos 4 médicos lá funcionando. Né? Quer dizer, hoje o atendimento é de qualidade, é rápido, está perfeito? Não está perfeito, porque nós somos humanos, os médicos são humanos, os enfermeiros são humanos, e tem dia que não está bem, tem dia que não falta, não é 100% como a gente queria. Mas hoje tem uma velocidade, tem qualidade no atendimento. Esse foi um grande avanço, porque ele minimizou a dor da população. Ainda na saúde, um grande avanço, Cláudio, aqueles que nos acompanham. Nós tínhamos uma farmácia municipal que abria 8 horas da manhã, fechava para o almoço e fechava às 16h30. Quer dizer, justamente na hora que o contribuinte, que o munícipe tinha para buscar o remédio, que é na hora do almoço ou depois das 18h, a farmácia fechada. E muitas vezes não tinha nem o remédio, né, Gil? Com falta de remédio, num prédio alugado, totalmente impróprio, né? Eu sou usuário do Serviço Público de Saúde, quantas vezes não fui lá, o ar-condicionado pingando na cabeça, o sol quente pegando. Nós temos hoje uma farmácia municipal que funciona até às 21 horas, com as prateleiras abastecidas. Gil, não falta remédio? Claro que falta. Por quê? Você tem que licitar, tem a Remume, tem remédio do consórcio Paraná, a demanda cresceu muito em função da qualidade. Você não vai ser 100% todos os dias, claro, mas tem uma organização que rapidamente repõe. Então, ou seja, olha a conquista. Saímos do aluguel para um prédio próprio, praticamente dentro do pronto-socorro, evitando o turismo do cara vir no pronto-socorro, vai na saúde, vai lá em cima, pegando ali dentro economia de aluguel e eficiência, outro grande avanço que nós tivemos. Nós tivemos o período da dengue, que já passou, graças a Deus, que é aquele período do ano das chuvas e tudo mais, né? Primeiro município da região com o Sentinelle que abriu a campanha da dengue, minimizando isso a níveis assim extraordinários, né? Eu nem vou arriscar dizer, mas se comparar com o ano passado, primeiro, graças a Deus, não tivemos óbito. Depois, assim, não se compara, reduziu muito, graças ao quê? Graças a essa ação de conscientização, todos os agentes de endemia, agentes comunitários, todo mundo junto nessa grande campanha, visitando, conscientizando, coletando lixo. Depois da dengue, agora, Cláudio, nós vamos ter um grande avanço, mais tardar em outubro, que é um sonho da comunidade, não é do prefeito Gil, que é o quê? Nós vamos ter um centro municipal de pediatria sendo inaugurado agora em outubro. Nós ficamos muitos anos sem pediatra nos postos de saúde. Então você imagina um único lugar onde a mãe, o pai, pode trazer seu filho, vai ter 2, 3 pediatras para acompanhar. Aliado a isso, né, vai acompanhar a gravidez de risco daquela gestante, salvo engano, eu não sou técnico de saúde, mas abaixo de 16 e acima de 40. Né? E aliado a isso ainda, qual que é o nosso desafio? Nós temos fila lá, na Secretaria de Saúde, para exame e cirurgia, pasmem, de 2018, 19, 20, 7 anos pessoas esperando uma fila. E a nossa meta agora, para o primeiro trimestre do ano que vem, é um grande multirão de cirurgias e exames para zerar
essa fila crônica e histórica. E se você pegar da nossa gestão para cá, né, com muito trabalho, como eu disse, com força, Deus nos ajudando, nós estamos conseguindo monitorar e reduzir isso, e mais que isso, a nossa meta também é reduzir o turismo dos pacientes. Hoje nós temos 13 especialidades médicas funcionando na antiga UPA, que ficou 10 anos fechado. Eu estive lá o ano passado, em meados de agosto, com o ex-prefeito Pedro Claro, nós estivemos lá fazendo um vídeo, fazendo um apelo para que aquele lugar funcionasse, um espaço público, um patrimônio público. Enquanto a gente pagava aluguel de um lugar tudo fracionado, nós conseguimos concentrar hoje lá 13 especialidades médicas que funcionam. Nós temos lá, além do SAMU básico, uma UTI móvel. Nós temos lá a Casa do Autista, o Centro de Reabilitação recém-inaugurada, a coisa mais linda, um belo de um serviço. E quando eu falo das 13 especialidades, por que nós hoje, como o principal município da Meso-Região do Norte Pioneiro, e quando eu falo principal, viu, gente, eu não estou aqui reduzindo a capacidade de nenhum município com o irmão vizinho, que são todos parceiros nossos, e quando numa micro-região, numa MES 1 não vai bem, outro também não vai, mas quando eu falo da importância, eu falo da localização e da quantidade de habitantes que o próprio censo recentemente nos deu, né, nos colocamos hoje como um dos maiores municípios da Meso-Região. Então não é possível que nós vamos ficar exportando paciente para Santa Mariana, para Carlópolis, para Jacarezinho. Espera um pouco, se nós estamos bem localizados, no centro do negócio, né? Por que esses municípios não vêm aqui? Então nós reduzimos isso significativamente, mais de 80% dos pacientes hoje ficam aqui nas especialidades que nós oferecemos. Quando é que vai para fora? Quando vai para Londrina, para Arapongas, tratamento cardíaco, e para Curitiba, onde tem tecnologia dos grandes centros. Mas as coisas menos complexas estão aqui. Monte Real, população do Monte Real, anos e anos e anos sem médico. Nós temos todos os dias um médico do Monte Real que atende Monte Real, atende Água da Areia, né, a Biroba, o São Pedro Parado, além de uma farmácia municipal lá dentro do Monte Real, que meio período por dia. Então, assim, só a saúde, nós tivemos, graças a Deus, muitos avanços que merecem destacar, mas como eu disse, muito ainda a ser feito. Agora, falando em coisas volumosas, vamos lá. Escola agrícola, né? Eu tive em Curitiba faz umas 3 semanas e eu vi a renderização. O que é renderização? É um projeto em 3D, digital, onde você pode caminhar dentro da escola. Então eu já caminhei na escola como se ela estivesse pronta. Vai te mostrando a tecnologia, hoje nos traz esse advento, né? É assim, é de chorar. Serão investidos mais de 10 milhões, chorar de alegria, de investimento num espaço fechado. Nós conveniamos com o governo do estado que teve presente aqui, o Ratinho Júnior, né? Ele anunciou mais de 100 milhões de reais para Santo Antônio, onde 60 milhões já estão conveniados. Assinei junto ao Guto Silva na CECID, lá 41 milhões de asfalto novo de uma única vez. Você tem noção que é 41 milhões de reais para fazer o nosso Colina Verde, que sonha há anos, décadas com esgoto, com qualidade de vida, com dignidade. A Vila Coelho, que é um bairro pequeno, que está há anos, que merece. O João Furtado, toda aquela região grande que vai receber, o Santa Mônica, o Vista Alegre 2, quer dizer, quando você põe o asfalto na porta de um bairro, Cláudio, aqueles que nos ouvem, na seca você acaba com a poeira, problema respiratório, na chuva você acaba com o barro, aquela pessoa se anima, ela pinta o muro da casa, traz autoestima, a cidade fica bonita e qualidade de vida, né? Outra conquista, que nós vamos avançar o ano que vem, um problema de mais de 10 anos, eu nem sei se você morava aqui, Cláudio, nós temos lá ao lado do João Furtado, as nossas famosas sub-50, as casinhas do João Furtado. 50 casinhas, quando eu falo casinhas, não estou minimizando, mas é pelo tamanho, é uma casa realmente pequena, salvo engano, de 60 metros quadrados ou um pouco menos, aonde as pessoas, na busca da dignidade, do sonho da casa própria na época, foram inseridas num programa habitacional social, e aí tem uma série de variáveis que interferiram no processo, eu não estou atribuindo culpa a ninguém, mas há mais de 10 anos, as pessoas estão negativadas do ponto de vista habitacional, né? A casa está lá, o tempo deu conta de condenar a estrutura das casas, vai ter que ser demolido aquilo, não conseguimos um alvará, nem uma licença de engenharia para recuperar aquele espaço, e as pessoas sonham com aquilo. Nós avançamos uma proposta voluntária do governo federal, salvo engano, o deputado Zeca deu a canetada lá, nos ajudou, está na conta do município já mais de 6 milhões de reais e 3 milhões de reais de contrapartida nossa. Então nós vamos poder, depois de mais de 10 anos, o ano que vem, entregar 50 chaves para aquelas pessoas que sonham com aquelas casas, com asfalto na porta. Paralelo a isso, nós vamos ter do lado de baixo das casas ali um grande CMEI, uma creche para sanar de vez o déficit de espera da fila hoje, e também um grande centro de saúde naquela região que tanto precisa e merece.
Então você veja que tamanho de avanço. Outro avanço ainda na saúde. No dia eu dizia na inauguração da Casa do Autista, ao longo de 111 anos de existência da nossa linda e amada Cidade Joia, nós contamos hoje com 8 unidades de saúde, que antigamente falava postinho de saúde, hoje é uma UBS, né, vai atualizando os nomes. Sim. Das 8, nós temos alugado Vila 7, que está fechado, não existe mais, Vila Claro, prédio alugado, quer dizer, 3 ou 4 prédios alugados. Então, quer dizer, em 111 anos de história, Santo Antônio tem 8 postinhos de saúde. Eu já estou com 5 resoluções assinadas da SESI para começar a construção já, mas estamos em fase de licitação. Nós vamos começar a construir 5 agora do governo do estado, qual eu agradeço ao secretário Beto Pedro, ao deputado Cobra Repórter, e eu tenho mais 3 unidades de saúde pelo governo federal para ser construído, como eu disse, ações de curto, médio e longo prazo. Então quer dizer que em 4 anos nós vamos fazer mais unidades de saúde do que em 111 anos de história. Então assim, se for mencionar tudo isso aí, Claudicine, são muitos avanços, muitas conquistas. Outra coisa, passa de 10 milhões de reais, o terreno já está no nome do município, graças a Deus. O antigo colégio Edith, que estava condenado, né, por questão estrutural, já está no nome do município, uma região estrategicamente localizada no centro, e ali no Edith nós vamos ter uma AME do Porte 3. O que é uma AME, prefeito? AME, Ambulatório Médico de Especialidades. Serão 10 consultórios médicos, uma região central. É como se fosse o nosso antigo centro social que foi tirado de nós, que era um lugar específico, um lugar estratégico ali. Para poder funcionar, vai ficar a coisa mais linda naquele lugar ali. Quer dizer, saúde centralizada, próxima população. Então, assim, são muitas conquistas, né, na saúde, no esporte, na cultura, nem se fala. Temos agora espaço novo, cultura, turismo, lazer e esporte unificado numa secretaria. E eu tenho muita fé em Deus e muita convicção. Não estou dizendo que está perfeito, que é 100%, mas isso é só o começo, né? Com a força do trabalho, com a união dos poderes e com os nossos servidores, isso é só o começo. Nós vamos avançar muito, muito mais e trazer uma revolução histórica de investimento e de estrutura no nosso município, se Deus quiser. Prefeito, eu vejo que tu circula com facilidade em todos os assuntos. A gente começou falando com o esporte, do esporte a gente passou para a saúde, que é o ponto principal de qualquer cidade, né? Acho que cidade que tem saúde, ela tende a crescer, e a gente vê a evolução que isso tem acontecido, né? Na saúde é muito clara a evolução. Então, muitas vezes as pessoas falam, só falam em esporte, mas é 2% que aconteceu no esporte em relação ao que aconteceu na saúde, que é o mais importante para a cidade. Não chega a 2, mas já deu um boom, né? Mas então tu imagina assim que eu vejo tu circulando por aí, a gente já vai para a escola agrícola, então são vários assuntos que trabalham ao mesmo tempo no crescimento da cidade e na volta de situações que não aconteciam mais na cidade. Para fechar o primeiro bloco, meu prefeito, me diz uma coisa, o que te surpreendeu, assim, positivo ou negativo, nesses primeiros 8 meses? Olha, Cláudio, surpreendeu exatamente, digamos assim, o entendimento da comunidade, da população, dos nossos servidores, em prol de um único objetivo, que é poder avançar o nosso município. O que eu tenho dito? Santo Antônio, ao longo das décadas, isso é notório e perceptível, cresceu muito. Todos os prefeitos que me antecederam tiveram sua contribuição, entre erros e acertos. Eu acredito que todos que passaram por aí, ninguém quis errar, ninguém quis fazer o mal, todo mundo quis fazer o bem. Existe burocracia a ser vencida, existe responsabilidade e requer trânsito político na esfera estadual, federal, local, principalmente. A cidade cresceu, mas a cidade precisa se desenvolver. São 2 pontos estratégicos completamente distintos. Às vezes você fala muito em crescimento e desenvolvimento, não é a mesma coisa, não é. Crescimento é uma coisa quantitativa, população, geograficamente cresceu, desordenado, mas cresceu. E o nosso desafio é trazer o desenvolvimento, que está muito longe do crescimento, para perto, para equiparar isso aí nessa curva. E o desenvolvimento é qualidade de vida. Hoje nós temos a ZAC, a maior geradora de empregos, né, do município, com mais de 3.200 empregos diretos, absorve mais de 20 municípios da região de pessoas que gostariam de morar aqui, que vai e volta todo dia de ônibus. Sim. Será que nós estamos prontos com a saúde, com creche, para receber? Mas por que eu dei toda essa contextualizada? Eu recebi essa semana no gabinete o deputado Felipe Francischini, que trouxe para nós R$1.200.000 para Barracão, para uma UBS no bairro dos Glórias, e trouxe mais investimento. E trouxe uma estatística do governo do estado, aonde Santo Antônio da Platina hoje está equiparada, foram ranqueados 6 municípios com a gestão de destaque desses 8 meses. Eu não me lembro de cabeça, mas o que eu lembro, prefeito Eduardo Pimentel de Curitiba, prefeito de Cascavel, aliás, de Foz do Iguaçu, prefeito Silvio Barros de Maringá,
prefeito de Beltrão. Então, assim, só municípios grandes e Santo Antônio, comparado e colocada hoje entre as 6 melhores gestões do estado do Paraná, quando você fala em 399 municípios. Qual foi a surpresa disso? Qual eu rendo todo esse destaque e compartilho e agradeço. Isso só aconteceu, como eu disse no começo, porque as pessoas, a comunidade se envolveu no processo administrativo. E a minha surpresa, muito positiva, foi a adesão da população como um todo em nos ajudar a ser uma gestão diferente, porque como eu disse no começo, eu não estou governando para, nós estamos governando com, e todo mundo está ajudando o Gil Martins a governar, todo mundo mesmo, especialmente aquelas pessoas que se opõem ao nosso governo, que muitas vezes traz uma crítica, e é dessa crítica que eu encontro problema, eu vou lá e resolvo. Tá certo. Recebi no gabinete ontem uma pessoa que depois que eu recebi, que eu fiquei sabendo, que critica muito a gente na rede social, que fala isso, que aquilo e tal, e aí foi lá uma coisa simples, né? Apesar do secretariado ter já a função de trazer esse diagnóstico, os vereadores também, a gente resolveu e hoje essa pessoa é adepta não do Gil Martins, mas do governo da nossa cidade. Então, um ponto positivo e que muito me agradou e que me surpreendeu, eu sonhava com essa grande aliança popular, com essa grande consolidação de toda a comunidade, mas eu não imaginava que ela fosse acontecer em tão curto espaço de tempo. Essa foi a surpresa que nós tivemos positiva. E a surpresa negativa, que está nos atrapalhando muito, nos dando muita dor de cabeça, nós estamos todo o ano 2025 trabalhando contra o tempo, porque o município se encontra sem certidão negativa. O que é isso, prefeito? Certidão negativa, Cláudio, né, para poder simplificar, é como se você tivesse sem CPF e querer comprar no comércio. E por que nós estamos sem certidão negativa? Porque o governo que nos antecedeu, no ano de 2023, não aplicou os 25 pontos percentuais obrigatórios da educação, e em 2024 também não aplicou, né? Então, para quem está nos ouvindo, nos assistindo aí, nós temos, entre todas as obrigações fiscais, junto ao Tribunal de Contas, aos órgãos municipais e federais, nós temos que aplicar no mínimo 15% do orçamento em saúde e 25% em educação. E quando você não aplica isso, o Tribunal de Contas entende que você não cumpriu. Então, é uma herança muito ruim que nós recebemos. E todo mês a gente tem que correr no Tribunal de Contas, falar com o conselheiro, que é o relator do processo, pedir, né, apresentar um quadro que nós vamos cumprir a nossa obrigação e aquilo que não foi cumprida. Né? Por exemplo, nós conveniamos com a SEAB mais de 4 milhões de maquinário. Nós vamos renovar a nossa frota, que está uma sucata velha. Assim, eu boto a moto niveladora na estrada do sítio cedo, meio-dia a máquina quebrou. Nós fomos o último município do Paraná a poder, de fato, assinar esse convênio. Por quê? Estava tudo cumprido os requisitos, força política não nos falta, graças a Deus. Onde esbarrou? Na falta da bendita certidão negativa, porque não foi aplicado. Então, a certidão é nos dada provisoriamente por 30, 60, 90 dias, vence, tem que ir lá de novo. Essa foi a surpresa que eu não imaginei que eu ia ter. Né? É um governo que antecedeu a gente, que sempre prezou pela transparência. Né? Que vendia uma situação de que estava tudo ok. E que, na verdade, mas enfim, Deus está dando força, nós estamos conseguindo tramitar isso. E esse ano isso acaba, a gente aplica a nossa obrigação e cumpre também o que eles não aplicaram, e aí daí para frente é só colheita. Que beleza. Então tá, fechamos o primeiro bloco aqui com o prefeito Gil Martins, falando com tranquilidade, com muito domínio de tudo que vem acontecendo em Santo Antônio da Platina, o crescimento que é visível. Vamos agradecer então, Joãozinho, vamos agradecer aqui um parceiro para ajudar a pagar a água, que nós vamos tomar bastante água e café hoje. Vamos agradecer aqui o nosso parceiro da Academia 1RM, um abraço passando para todo mundo ali da Academia 1RM, a Academia 1RM que está inaugurando logo aqui na avenida, vizinho aqui, belo espaço, inclusive. Super empreendimento, vai ser lindo ali, o professor, o Luiz Guilherme falou que vai voltar para a academia, porque tá feia a coisa dele. Tá gordinho já o Luiz Guilherme, sabia? Tá fofo. Tá fofo. E o Joãozinho, então, tá aqui é um espetáculo. O Joãozinho se cuida demais ali na URM. Um abraço para todo mundo da URM. Roda o VT enquanto nós calibramos o cafezinho e a água e voltamos para o segundo bloco com o prefeito Gil Martins. Como todos já sabem, setembro é o mês de inauguração da nova Academia URM. E você não pode ficar de fora dessa. Não perca os planos imperdíveis que a academia está oferecendo. Vem treinar conosco, fazer parte dessa nova história. Nos mande uma mensagem no direct e garanta já o seu plano de inauguração. Aguardo por vocês.
Estamos aqui ao vivo com o meu prefeito Gil Martins, seguimos. Prefeito, vamos entrar numa situação mais interna, para a gente entender que as pessoas, às vezes, estão de fora, não sabem o que acontece ali no dia a dia, de que tu arruma o time para esse time seguir trabalhando, como tu mesmo falou no primeiro bloco, de estar fazendo essa gestão com o grupo, com o teu grupo de trabalho, com a população, com todos os outros órgãos importantes da cidade. A gente notou que nos primeiros meses houveram mudanças de diretorias e secretarias. O que motivou essas substituições? Foi em questão de alinhamento político ou em questão de estratégia administrativa mesmo para que esse crescimento viesse a acontecer? Olha, Cláudio, primeiro dizer que é uma pergunta de extrema relevância e obrigado por abordar esse tema. É assim, aproveitando já, durante o período eleitoral foram criadas várias narrativas tentando desestabilizar e desconstruir o nosso planejamento estratégico, o nosso plano de governo, aquilo que a gente havia sonhado, pensado e colocado no papel para fazer uma gestão diferente, né? E nessas narrativas, como nós conseguimos, de forma abençoada, uma aliança histórica, que muitas pessoas não imaginavam sentado numa mesa só, A, B, C, D, grupos políticos com pensamentos diversos, distintos, até com antagonismo, com rivalidade, e nós conseguimos com muito diálogo, graças a Deus, uma conversa muito franca, até porque tem um ditado que diz que conversas francas produzem bons amigos, eu acredito nisso, e naquele momento foi dito que nós estaríamos trocando, né, então, o apoio político eleitoral por cargos na prefeitura. Sim. Então, essa flexibilidade, essa liberdade que nós temos, né, para poder remanejar a equipe, ela vem justamente dizer ao contrário do que foi pregado, que nós não temos compromisso político, com todo o respeito, no sentido de pagar apoio com ninguém. O que nós temos é muita seriedade transparente naquilo que a gente propõe e aquilo que eu te disse. Então, assim, tudo isso é um planejamento estratégico de curto, médio e longo prazo. O nosso governo, apesar de ter um olhar extremamente humanizado, esse é o nosso lema, é o pilar central do governo, atender, tratar as pessoas com amor, com respeito, com carinho, os nossos servidores, especialmente os nossos mais de 45 mil platinenses, mas nós temos objetivos, metas a serem cumpridas. Sim. Isso não pode ficar no campo só da teoria, e aí passa um ano, passa dois, passa três, e quem que nos ajuda, Cláudio, a poder cumprir essas metas trimestrais? A gente faz avaliação trimestral da prefeitura. Nós estamos chegando agora, nesse mês que vem, para a terceira avaliação, e a gente faz o comparativo do que foi feito, do que vai ser feito, aonde estava, aonde quer chegar, e tudo isso quando nós convidamos, né, o nosso time de secretário, diretores, pessoas que estão diariamente mais próximas ao prefeito, ali no gabinete, onde quer que a gente esteve, tudo isso foi previamente acordado, e graças a Deus, aqueles secretários que não estão ocupando cargos mais, né, nenhum trauma gerado. Vamos começar pelo desenvolvimento econômico, né? Nosso grande amigo empreendedor Celso Schmidt, um exemplo a ser seguido, gera emprego, gera renda, pai de família, está consolidado há mais de 50 anos aí com as empresas, com qual ele está sempre à frente, que tinha lá na construção feito já comigo, digamos, um acordo de permanecer no governo, né, durante 5, 6 meses para nos ajudar, e assim foi feito. E aí substituiu o Celso, nada mais, nada menos que é o Cristiano da Baby Duque, que é um cara fantástico, que está trazendo uma dinâmica nova para a pasta de desenvolvimento econômico, que é muito importante isso, com ideias brilhantes e temas que começam a ser implementados agora, já no segundo semestre. No entanto, o Celso continua lá como nosso conselheiro de honra, está junto com a equipe, está nos ajudando, ajudou na EFAP, né? E assim foi feito. A educação, um tema muito importante, bastante complexo. Ontem, inclusive, eu recebi na sexta-feira, melhor dizendo, no gabinete, o Núcleo Regional de Educação de Jacarezinho, já mencionei no começo, que veio falar de um dinheiro na escola agrícola. Mas, paralelo a isso, o que eles vieram fazer? No bom sentido da palavra, vieram nos cobrar da regularização dos espaços educacionais que há mais de 10 anos se encontram inadequados e quase sem alvará de bombeiro e licença sanitária para funcionar. Veja o tamanho. Nós temos hoje 4 colégios que chove dentro do colégio. Nós temos colégios com ar-condicionado instalado, não sei porquê, eu nunca vi colocar o boi na frente da carroça, né? Nós temos aquisição de ar-condicionado feito pela gestão que me antecedeu, sem que o projeto elétrico da escola comportasse a carga de amperagem para poder tocar aquele ar. Então eu tenho escola que está com o ar instalado há 2 anos, que venceu a garantia e nunca funcionou, né? Você pega a escola Monteira, a escola Ofélia, se quem não conhece, vai lá, você chora de ver o abandono que está aquilo lá.
A escola Pedro Claro de Oliveira, uma escola, apesar de recém-inaugurada, sem pintura, com piso tudo solto, abandonada. Então, na educação, o que nós fizemos quando nós trouxemos o Fernando, que é um cara da minha extrema confiança, e por onde passa, deixa o seu legado, tem feito um belo trabalho, e teve um questionamento, colocar um engenheiro, pera um pouco. O Fernando, exato, eu até ia te falar isso, porque houve esse questionamento até do Fernando em função... Os professores, de repente, imaginavam que tinha que ser um outro professor aqui nessa função, alguém da educação. Realmente, a tua explicação é Então veja a dinâmica, né, do Fernando, né? O Fernando, de fato, ele é engenheiro, ele é presidente da Associação de Engenharia do nosso município, mas também é professor. Há muitos anos ele conduz sala de aula no ensino profissionalizante, no ensino técnico. Ele tem uma noção de sala de aula, não aquela da rede básica de ensino. Então, qual foi a configuração? Isso estava muito bem desenhado, nós conseguimos avançar agora no segundo semestre. A nossa ex-secretária, e hoje, inclusive de um cargo que nós reativamos, que é uma diretoria geral de ensino e administração, que é a Lucimara, que pedagogicamente conhece a realidade como quase ninguém no município, é professora de carreira, entende tudo isso. Então ela vai ter um pouco mais de fôlego e tranquilidade para conduzir questões pedagógicas como hora de atividade, como hora do sono, né, como tanto desafio que nós temos. Claro. E o Fernando traz um olhar de gestão, né, de gestão de recursos humanos, de gestão de investimento, obra, infraestrutura. Então é um casamento, eu diria que quase que perfeito, né? Uma secretaria do tamanho que é a educação, com orçamento que tem com mais de 500 servidores, poder contar, entre aspas, com 2 secretários. Isso tudo desenhado. Então tudo que nós fizemos, toda a movimentação que nós fizemos, foi com muita responsabilidade. Inclusive tá me ligando o Fernando aqui, ele deve estar assistindo lá. Tá aqui ligando, Fernando, ó. Tá ao vivo aqui, depois eu te retorno aqui. Então tudo isso feito com muita responsabilidade, com muito pensamento, e naquela liberdade que eu te disse de não ter conchavo político. Isso tudo é uma estratégia desenhada e pensada para que o município possa avançar muito mais. E como eu disse, Cláudio, as pessoas que não estão mais à frente, não tem ninguém que não continue conosco. Continua contribuindo, nos auxiliando nos bastidores ali, e muito. E eu acredito que, assim, ao longo do governo que nos resta aí de quase 40 meses, a gente sempre compõe uma equipe pensando em começar e terminar o governo com ela. Mas sempre que precisa, por uma questão ou por outra, nós temos liberdade e nós vamos fazer a substituição para poder nos auxiliar no cumprimento desses objetivos e metas que a população sempre aguarda um grande resultado. Outra coisa, falando em educação ainda, né? Na quinta-feira que passou, eu dei posse no gabinete para alguns servidores do município e lá tinham 2 professores. E de forma triste eu disse a eles o seguinte: sejam bem-vindos ao piso mais defasado da região, né? Hoje, em acordo com o FNDE, com o MEC, com o Ministério, existe um piso nacional a ser pago para o professor municipal quando começa a carreira, salvo engano, cerca de R$ 2.300, e nós temos hoje uma defasagem crônica e histórica de 40%. Santo Antônio, apesar de ser o maior município, é o município que mais mal paga o professor. Você veja que discrepância, e isso vem a somar naquilo que eu disse ainda há pouco. Cresceu, mas não desenvolveu. Olha o desafio de se corrigir em 4 anos, 40 anos de atraso. Claro. Nós temos uma responsabilidade, sabemos, né, que temos que fazer isso, e muita fé em Deus, e estratégias estão sendo já traçadas e otimizadas e executadas para que a gente possa avançar nesse sentido. Então, a substituição e a renovação do quadro nada mais é para nos ajudar a alcançar os objetivos. Eu acho que tu falou uma situação importante, que é assim, desde o início se pregava uma gestão de pagamento de favores. Isso não se vê acontecendo, até porque tu está trazendo pessoas que têm competência, nem sempre pessoas que até tiveram do teu lado na campanha. Então, realmente, tu está abrindo uma situação de que realmente sejam pessoas para que façam crescer a situação dentro da cidade, né? E por isso, como que a população pode interpretar essas atitudes? Porque fica para trás uma ideia de que seria só pagamento de favores e todo mundo estaria lá nessa gestão, e entra uma situação até como essa da educação, que tu coloca alguém para realmente fazer a estrutura acontecer. Então, hoje o senhor considera que essa equipe está chegando no ponto ideal, e como a população pode interpretar essas mudanças? Você sabe, Cláudio, que assim, né, o ponto ideal não diria que é uma coisa utópica, mas eu que venho da gestão privada, e existe algumas coisas a serem consideradas e outras distinções, a gente sempre prima para quê? Para poder buscar o resultado. A diferença é que na gestão pública, né, você tem, como eu disse, a prefeitura hoje é a maior segunda empresa do município, depois da EASAC, com quase 1.500 servidores. Então você tem os anseios dos servidores, você tem os anseios da comunidade,
E eu fico um pouco preocupado em dizer que nós estamos chegando no ponto ideal, porque ele está dizendo que a equipe que estava não estava no ponto ideal. E eu reforço, isso tudo é fruto de uma estratégia, que nós temos um olhar voltado para uma gestão moderna, inovadora, participativa, voltada para resultados. Sempre que preciso for nós entendermos, readequar a equipe, né? Eu vou dar um exemplo do planejamento para você. Planejamento hoje, isso volta lá naquela primeira pergunta do avanço mais importante que você fez, como tudo é importante, né? Claro. Planejamento hoje é o coração do município. É o setor que é confeccionado os projetos de ordem arquitetônica ou de cadastro de recursos federais e estaduais. Nós temos aí para poder fazer avançar esses 100 milhões do governo até novembro desse ano, também contagem regressiva. E começou conosco com o planejamento o Sebastião Carlos Bianchi, um amigo de longa data, foi vereador comigo. E o Bianchi, olha o nível de expertise dele, se aposentou na CECID, fiscalizando obra do Estado, arquiteto de carreira, quer dizer, então muito somou. No entanto, naquele momento, em muitas conversas com o Bianchi, o entendimento dele mesmo, né, nós trouxemos o Giovanni, um engenheiro com uma dinâmica um pouco diferente, e o Bianchi hoje continua com a gente como diretor-geral do planejamento. Então, assim, Deus tem sido muito generoso, porque, né, essa readequação da equipe, digamos assim, até agora, graças a Deus, não nos trouxe nenhum trauma, né, ninguém que saiu chateado. E, por outro lado, tem o que você falou, né, Cláudio? Muitas vezes, quando você pensa que o telefone não para aqui, né, que, puxa vida, a gente vê pessoas que não estiveram com o Gil na campanha ocupando cargos de extrema relevância no município hoje. É claro que, de repente, causa um certo espanto ou uma certa, né, não diria tristeza, né? Puxa vida, mas nós vestimos a camisa do prefeito, eu não estou no governo, é aquele cara que nem teve junto, tá, né, o nosso foco é trazer para a população uma resposta de 40 anos em 4 anos. Nós precisamos de gente, aquilo que eu dizia ainda no pleito passado, de gente certa no lugar certo. Olha o que eu fiz hoje pela manhã, para você ter uma ideia. O município ainda paga muito aluguel, né? E eu acredito que nós temos que sanar isso, porque o dinheiro do aluguel que sobra é mais remédio no posto de saúde, é mais qualidade na educação. Eu visitei hoje de manhã o Palácio do Comércio, e o município detém praticamente um andar inteiro ali para arquivo morto. São quase 20 salas. Em pleno século XXI, você armazenar papel. É uma coisa inadmissível. Quando eu falo de gestão moderna, né, inovadora, na prática, não é no discurso, não é no blá blá blá. Então nós vamos agora pedir para o setor competente licitar uma empresa, e existe várias que fazem isso. A digitalização, disse mais que a digitalização, prefeito, por que licitar? Por que vocês não fazem? Eu podia pegar o servidor lá, Luiz Guilherme, e colocar para ficar escaneando lá. Mas além de digitalizar, eu tenho que certificar que aquilo tem validade digital. E o servidor não pode. Então nós vamos licitar uma empresa que vai poder digitalizar aquilo tudo e certificar quando você precisar de um acervo de um documento de 20, 30 anos, está lá. E hoje, sim, é um parto. Outro dia, precisa dar uma matrícula, eles ficaram uma semana procurando lá naquele arquivo morto. Por que eu estou dizendo isso? Além dessas salas ocupadas com esse arquivo, eu tenho mais 6 salas ali, na Munhoz da Rocha, no 4º andar, que estão lá fechadas. E o município pagando aluguel. É absurdo. Então você imagina, essa semana eu determinei que vai lá, que vamos fazer a limpeza, que lá fazer uma pintura e migrar imediatamente lá aquele atendimento burocrático da prefeitura, que não é direto ao público. Tem muitos, por exemplo, como setor de contratos, o RH, ele trata também o público, mas muita questão interna. E vão para lá e vamos sair de 6 aluguéis. E é dinheiro que vai sobrar para investir. Então não tem muito segredo. É ter um olhar voltado para uma gestão séria e tem que trabalhar, cara. Tem que acordar cedo, tem que dormir tarde, tem que arregaçar as mangas, colocar Deus na frente e trabalhar. Se não trabalhar, as coisas não acontecem. Como dormir cedo e acordar tarde, eu sei que é verdade. Eu canso de passar na prefeitura alguns assuntos, alguma coisa. Das 8, 7h30, 8 horas da manhã, às 10 horas da noite, sempre tem alguém para te atender. Pela portinha dos fundos, lá sempre tem gente trabalhando. Acorda cedo, porque é tranquilo, porque o padeiro, 30 anos acordando cedo, quando dá 5 horas da manhã, o olho já está automático, né? O desafio está sendo acordar cedo e dormir muito tarde, mas está sendo gratificante. Então, para fechar, agora vamos para o último bloco, vamos agradecer mais um parceiro. Vamos agradecer aqui ao Olicar Chevrolet, meu amigo Juno, parceirão, que está sempre com alguma novidade lá. O Juno, que veio aqui para a cidade, está fazendo também, assim como o prefeito Gil, mudanças gigantes e está tendo resultado na Olicar. Roda o VT do Juno e voltamos.
Estamos, então, aqui com o prefeito Gil Martins, para o nosso último bloco de perguntas. Prefeito, vou lhe fazer 3 perguntas. Uma do que o senhor acredita que ainda acontece nesse primeiro ano, depois uma em 2 e 3 anos e, ao longo prazo, nos 4 anos do seu primeiro mandato. Falando da primeira pergunta, o que a população pode esperar de imediato e quais entregas devem ser percebidas ainda neste ano de 2025? Olha só, você falou uma coisa aí que no seu primeiro mandato tá profetizando aí, viu, Cláudio? Eu acho que o trabalho que está sendo feito, que está entre as 6 melhores do Estado, a tendência que se manter no trabalho é o seu primeiro mandato, né? E você sabe que isso tudo eu trato como consequência, né? Claro. Isso quem vai dizer lá da frente é Deus e a população. O projeto agora é poder cumprir os 48 meses aí com muito trabalho, como eu disse. Olha, então esse ano ainda, o que nós podemos esperar, né? Eu já acabei adiantando aqui no bloco anterior, nós vamos estar inaugurando agora, nos próximos 60 dias mais tardar, o Centro Municipal de Pediatria da Saúde da Mulher, né? Para muita gente pode não fazer sentido, mas eu tenho hoje um filho de 3 anos e meio, um beijo, filho, te amo, Gil Antônio. E a gente sabe o que é precisar de um pediatra e não ter isso na rede pública de saúde. E hoje nós estamos muito bem munidos do ponto de vista clínico no município, temos bons pediatras aqui e outras especialidades, mas às vezes custa lá 400, 500 reais a consulta e nem todo mundo tem esse acesso. Então, junto ao centro de pediatria, nós vamos ter o parto de risco e vamos ter também lá uma novidade, né, que é o pré-natal do homem. Mas que negócio que é esse, prefeito? Quem está grávido não é a mulher? O que é o pré-natal do homem? Mas nós vamos ter, por exemplo, lá questões relacionadas a doenças sexualmente transmissíveis, né, as DST. Isso vai ser uma coisa muito, muito inovadora, né? Do ponto de vista de obras, as obras de grande volume financeiro começam a partir do ano que vem, porque foi o ano de captação de recursos e o ano de apresentar os projetos, mas nós, com recursos oriundos de emendas parlamentares, e aqui eu já quero ressaltar e agradecer todos os deputados parceiros, né? O deputado Pedro Lupion, que é o deputado do município, deputado que nos representa lá em Brasília, um grande parceiro, tem nos ajudado, deputado Luiza Canziani, outros deputados federais estiveram por aqui, né? Os deputados estaduais, o Cobra, o secretário de Estado Alex Canziani, o Moacir Fadel, o Turini, enfim, todos que nos ajudam aqui também do nosso município, mas nós vamos ter ainda avanços, né? Por exemplo, esse ano, uma coisa que parece... todo respeito, né? Uma coisa tão simples e a gente recebendo feedback como se fosse uma grande transformação no tocante à limpeza pública. A nossa meta, a princípio, são 28 ruas que foram apresentadas como cronograma, veias importantes do nosso município, né, como Benedito 24, Dom Pedro 13, né, a Rua do Purga ali, a Vilas Boas, a Ivo Farto Brito, a Major Infante Vieira, a Dario Vilela Bittencourt. O feedback do quê? Né? Locais, Cláudio, que por incrível que pareça, é uma palavra muito forte quando eu digo nunca, mas que quase nunca foram enxergados e que receberam um tratamento de limpeza, uma pintura de meio fio, uma sinalização de trânsito. Então a nossa meta é cumprir esse cronograma de 28 ruas e começando esse ano ainda a avançar esse atendimento de limpeza, de estética, de cuidado para todos os bairros da cidade. Todos os bairros vão receber esse tratamento especial que a cidade pode, precisa, merece ser limpa, merece ser melhor. Nós somos uma capital do Norte Pioneiro e estamos chegando o período agora de festas, do Natal, então nós vamos receber muito turista comercial, muita gente que vem de fora, e a cidade tem que estar bonita, mas não só nesse período, tem que estar bonita para nós que vivemos aqui também. Claro. Então nós vamos avançar muito em pequenas obras, por exemplo, nós temos trechos de rua aqui no nosso município, como aquele lá perto da Denorp, né? Nós temos um trecho ali do Arroz Gimo, voltando para Samp Fit, nós temos um trecho ali nas imediações do Turek Tratores, enfim, vários trechinhos de 50, 100, 200 metros, que ao longo dos 30 anos, 40 anos, muitos projetos, quando você capta recursos do Estado, da União, que ele pega um bairro fechado, aquele trechinho acaba ficando ali descoberto. Então nós vamos avançar, fazer tudo isso agora, né, aliado à limpeza pública, para poder deixar a cidade bonita. Nós temos também agora uma programação, está em fase de construção, apesar de em cima da hora, mas uma programação de Natal diferente esse ano, em parceria com a Associação Comercial. Nós estamos tentando criar um calendário não só de decoração, mas de atrações culturais e artísticas, para que também seja um atrativo para todo o Norte Pioneiro que já vem consumir aqui, para ter também um centro de alimentação, para ter também, né, outras atividades paralelo à compra,
que vai poder fortalecer muito isso, né, junto à cultura, ao turismo, ao lazer, enfim, uma série de coisas que parece que são pequenos detalhes, mas quando isso vai acontecendo simultaneamente, faz muita diferença e melhora a autoestima, né, de quem vive na cidade. Isso ajuda a envolver mais a comunidade para avançar nos projetos de médio e longo prazo. Claro, e é visível essa limpeza, essa clareza da cidade, ela tá muito visível. E em médio prazo, assim, Gil, 2 a 3 anos, quais projetos estruturantes estão sendo planejados? Há obras ou iniciativas que podem transformar setores estratégicos como saúde, educação, mobilidade nos 2, 3 próximos anos? Pode ser a grande transformação? Existe. Uma outra coisa também que a gente vai finalizar esse final do ano, desculpa voltar à pergunta anterior, é um tema muito importante. Eu falo que é simples, mas determina um grau de complexidade. Né? É simples porque assim, é tanto elogio para uma coisa que nunca foi feita, que é a limpeza do nosso Ribeirão Boi Pintado. Nós estamos falando de 2 temas. A revitalização do rio, que é um projeto de médio e longo prazo, mas a limpeza que nós estamos fazendo agora, né, que já fez a diferença, mas ali existem questões ambientais e questões burocráticas a serem vencidas. Para você colocar uma máquina daquele tamanho dentro do rio para fazer a limpeza daquela qualidade, existe ali umas árvores invasoras, que eu nem sabia disso, que essas é permitida, né, pela legislação ambiental, a gente retirar, não me lembro o nome dela agora. Por outro lado, existem árvores nativas e outras espécies que não pode. Sim. Mas eu tenho convicção que nos restam aí outubro, novembro, 90 dias, nós estamos avançando já junto ao IAT, com a outorga e as licenças, para que a gente possa chegar em dezembro com o rio totalmente, pegando lá da EFAP até o final aqui do sindicato, com a extensão do Boi Pintado limpinho, bonito, até porque ali, viu, Cláudio, é um cartão postal do nosso município, é um sonho que nós temos de revitalizar aquilo, e um ponto muito importante, né, essa semana nós discutimos lá no gabinete com o desenvolvimento econômico, né, a gente explorar a questão também turística do nosso município. E eu não sei se você sabe, aqueles que nos assistem, mas a Congregação Cristã do Brasil foi fundada aqui no nosso município, pelo Lois Franciscon, há mais de 100 anos atrás, salvo engano. E hoje nós temos congregação pelo Brasil inteiro e para outros países do mundo. E temos agora, no mês de outubro, o ensaio de Ribeirão Bonito, temos aqui na Central em julho, e que muitas pessoas não sabem disso, e muitas pessoas que vêm de outros estados do país para conhecer a cidade que foi fundada. E foi nesse Ribeirão que foi feito o primeiro batismo. Então nós vamos construir isso junto com a igreja, de repente ter um ponto de referência ali, para a gente poder mensurar e lembrar para a visitação isso também, muito importante. Mas avançando agora a segunda pergunta, de obras estruturantes, né, de médio e longo prazo para os próximos meses, então vamos lá. Para a educação, como você falou, nós temos o método da construção de uma grande escola estadual para atender toda a região da Vila Ribeiros, Aparecidinho, Jamida, Garbellini, né, Abreu, Zé Afonso, que hoje os alunos daquela região, nós temos 2 escolas municipais, vamos ter mais um CMEI lá, e acaba se deslocando aqui para o centro da cidade. É uma escola da ordem de 25 milhões de reais, em parceria com a CED, o secretário Rony, o governador Ratinho Júnior e os nossos deputados. Nós vamos finalizar com a dualidade escolar. O que é a dualidade escolar? É quando as crianças pequenas estudam junto com as crianças grandes, né? Escolas do município, 1º ao 5º, junto com as escolas do estado. E nós temos na Platina ainda um caso desse, que está junto, nós adquirimos já um terreno no centro da Platina e devemos iniciar as obras até no 2º semestre do ano que vem, uma grande escola na Platina, para poder também acabar com a dualidade e dar mais qualidade de ensino. Em paralelo a isso, a educação, nós temos um desafio grande, que é zerar o déficit pela fila do CMEI. Aquele pai, aquela mãe que tem que trabalhar e não tem onde deixar o filho e não tem condição de colocar na rede particular. Nós temos essa meta de infraestrutura e também da ampliação do capital humano com qualidade para poder zerar a educação. É uma coisa que nós fizemos esse ano e vamos ampliar agora a partir de fevereiro, que foi um sonho que nós realizamos, que foi poder proporcionar para os mais de 4.400 alunos da rede municipal o kit escolar. Isso é fantástico. Onde recebeu um caderno de qualidade, uma massinha, um giz de cera, um lápis, através de um certame licitatório, tudo de muita qualidade, tudo muito igual para todo mundo. Foi uma coisa emocionante quem participou da entrega, então nós vamos ampliar esse serviço para o ano que vem e ainda nós vamos fornecer agora, em fevereiro, no retorno às aulas, o uniforme escolar. Isso é muito bacana. Para as nossas mais de 28 repartições de ensino, desde CMEI, né, até as escolas dos colégios municipais, a blusa, o agasalho, a calça, né, para o inverno, uma jaqueta bonita, padronizada, com o timbre da educação do município, e cada escola com o seu brasão
para poder diferenciar as escolas. E aí, isso agora para 2026. Aí para 2027, continuar com o kit de material escolar, com o kit de uniforme e poder fornecer também a mochila escolar, para todos os alunos poderem levar teu material. E quem sabe em 2028 completar isso ofertando também o calçado. Então, assim, para muita gente que nos ouve, pode parecer que não faz sentido, mas você imagina uma família que tem uma renda lá, né, de 2, 3 salários mínimos, que tem 2, 3 filhos na escola. Um salário mínimo, de né? um salário mínimo que está nos programas sociais, como o CadÚr, que o CRAS, que 2, 3, 4 filhos, poder chegar no começo do ano e ter o seu filho uniformizado, igual aquele que tem mais condição social, padronizado com material. Então, esse é um desafio que, com a graça de Deus, nós vamos avançar. Isso é muito importante porque a criança, ela consegue se igualar, né? A autoestima melhora também da criança. Isso traz qualidade de ensino sem a menor sombra de dúvida. Então nós vamos avançar com isso, nós estamos planejando questão orçamentária, como fazer, e com a graça de Deus e com todos os servidores de educação, nós vamos fazer e proporcionar isso para os nossos mais de 4 mil alunos da rede municipal de ensino. Obras estruturantes, eu já dei aqui um spoiler no começo dos blocos aqui, quando você falou, né? Nós estamos falando de 100 milhões de convênio, né? Então você veja lá, as unidades de saúde, a AME, nós estamos falando de uma escola agrícola que vai ser reativada, que são mais de 10 bilhões. Nós vamos agora, estamos em fase já de projeto da reativação da iluminação do estádio municipal José Eleutério da Silva, onde, eu acho que você não chegou a ver aquele estádio aceso quando você chegou aqui, né? Não. É a coisa mais linda, o municipal aceso, né? Isso foi feito lá no governo do Júlio Afonso, salvo engano, há 30 anos atrás. Com isso, nós vamos dar vida noturna para o nosso estádio e trazer as competições das empresas, o campeonato noturno de futebol e outras atividades que podem ser colocadas naquele lugar ali. E aí nós temos um grande sonho, uma grande meta a ser cumprida, da construção do nosso tão sonhado lago e do nosso parque urbano na região ali do Poço Santa Rita, ali dos Aparecidinho 3 ali. A área a geografia da área já nos favorece, nós temos água em abundância ali, e já estamos na fase da construção do projeto de captação de recursos. Eu imagino que um projeto dessa magnitude, Cláudio, vai passar da ordem dos 30 milhões de reais. Todo o nosso lago, com infraestrutura, com parque, com concha acústica, com espaço, né? Por exemplo, eu recebi um pedido essa semana de uma empresa de veículos do município para ter um feirão de veículos na porta da prefeitura no final de semana que vem agora, e vai acontecer. Então, você imagina um espaço desse, para esses feirões, para exposição de carros antigos, para qualquer tipo de atividade cultural, de lazer e turismo, num lugar onde um ponto de encontro a família pode ir lá, pode se encontrar, pode ter uma área, né, de alimentação, um lago, uma pista de caminhada, um pedalinho. Esse é um desafio, e esse eu acho que não é um sonho do prefeito Gil, acho que esse é o sonho de mais de 30 mil pratinenses, seguramente, para a gente poder avançar nisso. Porque muitas vezes o pessoal sai daqui para Ourinhos, para outras cidades, para ter esse lazer, né, que a gente não tem. E aí, paralelo ao nosso lago central, digamos assim, nós vamos avançar nos fundos de vales, como no Bajo, como no Colina Verde. O município está cheio de espaço público que tem um matagal. E aí nós vamos avançar com pequenas estruturas, proporcional ao tamanho daquele bairro, com pequenos parques urbanos por toda a nossa cidade. Exemplo aqui em frente, está no site. Nós temos aqui, paralelo ao meu campinho aqui, indo para Vila Rica, um fundo de vale aqui que comporta tranquilamente um parque linear, né, um parque turístico, um parque ecológico. Então nós vamos espalhar isso por todo o município. Outra grande obra que eu acredito que pode ser o marco, né, do nosso governo, nós temos hoje muito pedido, né, pelos desportistas de espaço, por exemplo, para motocross, para velocross. Nós temos aquela molecada que chama o grau, que quer ter um espaço para poder levar a tua moto lá. E aí, Cláudio, quando nós cedemos lá para o Estado 10 alqueires para a nossa escola agrícola, ainda, né, nos resta para o município mais 10 alqueires de área numa área estratégica também. Então está no nosso plano de governo escrito lá a construção de uma grande vila olímpica. Então hoje nós vamos ter espaços esportivos para todas as modalidades e também um ponto de encontro. É claro que essa estrutura não vai acontecer em 20 meses, mas nós vamos começar, vamos abrir o espaço, vamos poder ganhar mais recursos junto aos deputados, junto ao Estado, ao governador Ratinho, junto ao governo federal, para que a gente possa contemplar e contribuir isso tudo, né? Nós temos nosso CTG ali para construção de um belo parque urbano, fizemos a limpeza esse ano de um lugar que ninguém acreditava que podia ser limpo. Uma coisa tão simples e que deu uma visibilidade muito grande, enfim, e conectar todo o município, uma obra que é um sonho, essa assim a gente não pode afirmar com certeza que vai conseguir avançar, porque depende de muito investimento de burocracia, que é o quê? Que a municipalização, inclusive na Assembleia Itinerante que nós recebemos aqui, eu pedi isso em público lá ao Alexandre Cury, com os deputados presentes, que é a municipalização do trevo ali
da Samp Fiat até o trevo de Ribeirão do Pinhal. Salvo engano, é PR 439 ali. Então, ali acabou se tornando um parque industrial, né, naturalmente, sem nenhum planejamento para que isso acontecesse. Então, imagina a gente podendo fazer ali uma avenida larga, com ciclovia, com pista de caminhada, interligando esse trecho urbano e conectando com a Palma Renault, e aí construindo um grande anel viário em torno do município, para que a gente possa ter pista de caminhada, que possa ter ciclismo e tudo mais. É uma obra muito, muito importante, que eu não posso deixar de citar aqui, e essa não é uma obra da prefeitura, mas a prefeitura tem participação importante na construção desse projeto, nas outorgas, na autorização, e também, né, em analisar e ter a responsabilidade de ver o impacto positivo, o impacto social e o impacto viário que vai trazer a mobilidade no nosso município. Eu estou dizendo aqui da tão sonhada duplicação da rodovia BR Federal 153. A Transbrasiliana é o corredor do desenvolvimento. Nós estamos aqui, eu sempre dizia e reafirmo, às 5 horas do Porto de Paranaguá, às 5 horas do Porto de Santos, o corredor de desenvolvimento passa dentro da nossa casa. E esse é o sonho que eu posso dizer para você tranquilamente há mais de 40 anos, né, que foi pensado, que foi clamado. Eu estive já na EPR com o presidente Marcos, inclusive muito gentil, muito bem nos recebe lá, acompanhado dos nossos engenheiros, arquitetos, por mais de 2 vezes. Eles estiveram por mais de 3 vezes aqui no gabinete, apresentando esse projeto, que está em fase de conclusão do projeto executivo já. Recentemente, junto com o IAT, com a IPR, a gente fez um sobrevoo para ter uma visão aérea sobre toda a rodovia, todo o impacto que vai trazer, e eu digo a vocês, sem a menor sombra de dúvida, isso vai ser uma virada de chave, é uma obra sensacional que vai mudar a realidade de Santo Antônio da Platina. A obra começa lá no trevo de Ourinhos e vai até o trevo de Joaquim Távora, passando por Jacarezinho, por Santo Antônio, e depois tem uma sequência 369 que vai para Cambará. Mas nós somos um município que vamos receber mais investimento e a maior quantidade de infraestrutura, como os viadutos, né, eles chamam isso tecnicamente de dispositivos na linguagem dos engenheiros, mas são os viadutos. Então nós vamos ter um viaduto lá no Poço Santa Rita, na conexão com a Barra do Jacaré do nosso lago. Nós vamos ter um viaduto ampliado no Hospital Regional, onde vai passar 4 faixas embaixo. Nós vamos ter um grande viaduto, que aí ele vai subir ali no trevo da Platina, ou seja, então a pista vai transitar livremente a 153, não vai ter interrupção. E quem vai acessar ali Colorado, Belagem, Eunice, Platina, vai passar por baixo sem estar interrompendo. Nós vamos ter um viaduto lá na Samp Fiat, que vai interligar com a rodovia de Pinhal, e um viaduto no nosso parque industrial. Então você imagina, vamos receber 5 viadutos e marginais, vias paralelas dos 2 lados da rodovia, da rodoviária até o trevo lá da Samp Fiat, para que as pessoas possam trafegar com segurança e transitar na cidade. Então, além da estética, isso vai mudar a realidade, vai dar viabilidade, vai dar logística, vai dar muita dinâmica, né, e vai ser iniciadas as obras agora ainda em novembro, as sondagens estão quase concluídas, e com previsão, né, eu sei que é difícil a gente poder acreditar, porque tem condições adversas, tem chuva, tem uma série de coisas, mas aí de 12, 14 meses de obra, eu acredito que vai acontecer. Por quê? O que eles nos mostraram lá, os técnicos? Não vai ser a única empresa que vai começar lá e vai vir fazendo. Terão várias frentes acontecendo simultaneamente. Da pavimentação é uma, a do viaduto é outra, a da passarela é outra, então nós estamos prestes a ter aí uma obra com muita velocidade que vai trazer para nós, né, a garantia do tão sonhado desenvolvimento que eu dizia no começo aqui, que é a qualidade, é qualitativo. E ainda, aliado a isso, Cláudio, aqueles que nos assistem, nos ouvem, né, um outro sonho que nós temos, vamos avançar paralelo a isso, em poder dar estrutura para o nosso parque industrial. Nós temos lá um espaço industrial que não tem água, não tem esgoto, não tem a menor condição de estrutura para poder receber os barracões e as pessoas que querem se instalar lá. Naturalmente, como Santo Antônio tem um povo muito empreendedor, muito trabalhador, a questão de industrialização ela foi acontecendo de forma natural, desordenada, para lá e para cá, mas nós temos que fazer esse arranjo produtivo e colocar esse parque industrial em funcionamento. E nós estamos trabalhando para isso. Eu tive na Celepar recentemente, tratando do problema histórico da água do Monte Real. Tem que dar um basta, chega do Monte Real sofrer com falta de água, e nós tratamos lá da questão do Monte Real e da extensão de rede de água para o parque industrial poder funcionar. E estamos trabalhando com recurso extra para poder pavimentar e, de fato, fazer o parque industrial ser um parque industrial. Com esse viaduto lá da Cafeeira 2 Irmãos, vai ter um acesso secundário por trás, e eu acredito que isso vai acontecer aí ao longo aí dos
nos 30 e tantos meses que nos restam. Então são muitas as coisas, o prefeito fala bastante, como vocês percebem, mas assim, é muita coisa acontecendo muito rápido, simultaneamente, e está dando certo a coisa, graças a Deus. Eu falo para ti, o programa ele vai depender de ti, Gil, e aí se depender do Gil, nós ficamos a noite toda aqui. Vai ter que ampliar os blocos, né? Mas para finalizar aqui, Gil, depois nós vamos para finalizar o programa, é muito legal tudo que tu falou, até ia te perguntar qual o potencial de crescimento regional e que áreas, mas tu já praticamente respondeu aí. Eu acho que o crescimento regional, a partir dessa duplicação aí, o crescimento regional ele é absurdo. E, meu amigo, o que tu espera? Qual a tua visão, assim, Gil Martins, tua visão da cidade no final da tua gestão, da gestão do grupo, dessa gestão humanizada, como tu sempre frisou, no final deste primeiro mandato, Esse primeiro mandato, porque tu tem palavras do entrevistador aqui, viu, gente? Tu tem uma tendência de o primeiro mandato, pode não ser o próximo e tu voltar, mas é o teu primeiro mandato e da maneira que tu está trabalhando, uma tendência muito grande de sequência. Olha, Cláudio, assim, como é que eu enxergo isso tudo? Pergunta muito oportuna, e eu sou daquelas pessoas entusiastas que fecham o olho para dormir, o pouco que durmo, assim, eu consigo visualizar, né, coisas que modestamente eu sou uma pessoa visionária, né, e eu tenho feito muita reflexão nesse sentido. Então vamos lá, primeiro ponto, que a gente veja as coisas se consolidando. Eu sempre dizia, reafirmo todos os dias, que Santo Antônio precisa recuperar o seu protagonismo regional. Ora, se as principais concessionárias estão aqui, se as principais especialidades médicas estão aqui, se isso aqui é um centro comercial, se nós estamos logisticamente localizados, estrategicamente localizados, por que nós, às vezes, relegamos coisas importantes a segundo plano e vamos recorrer, né, a outros municípios vizinhos? E quando eu falo desse protagonismo, é importante ressaltar aqui, nós recebemos, ao longo desses 8 meses, nosso município, nosso gabinete, 7 secretários de Estado. Eu acredito que nos últimos 10 anos não vieram 7 secretários de Estado aqui. Talvez mais, né? Entendeu? Nunca vieram. Mas o que significa um secretário de Estado, prefeito? Pelo amor de Deus, estamos falando de força institucional e nunca quando uma autoridade, um parlamentar, um secretário vem aqui, ele vem fazer uma visita apenas. Atrás da visita vem muito recurso e investimento. Recebemos aqui o governador Ratinho Júnior, pessoalmente, em parceria com o setor privado, com a prefeitura, entregou chaves de unidades habitacionais e no palanque, nada mais, nada menos, nos anunciou 100 milhões de investimento. Né? Deputados estaduais, federais, graças a Deus, nós libertamos o município de uma tranca política. Aqui em Santo Antônio tinha um cadeado na porteira que só podia o deputado A ou o deputado B que apoiou. Sim. A exemplo disso, tem recurso da Luísa Canziani em 2021, até hoje sem ser executado, porque foi viabilizado por um lado oposto. Então, assim, dizer o que eu espero, o que eu vejo. A cidade não é do Gil, não é do partido A, não é do partido B, não é do partido C. A cidade, primeiro, é do Senhor Jesus Cristo e é da população que vive aqui. Então, eu espero e enxergo uma cidade livre, uma cidade feliz, com a fila de vagas por creche sanada, a fila de cirurgias de exame sanado, uma cidade bonita e um grande desafio que nós temos, esse é um pouco mais a longo prazo, que é a consolidação das 2 micro-regiões do Norte Pioneiro, a Munop, que tem a sua sede política em Cornélio, e a Munorp em Jacarezinho, unificar a mesorregião em uma única região, poder somar os 40 e tantos municípios, para que os prefeitos juntos, com a mentalidade moderna, deixem de lado o revanchismo de cidade e pensamos enquanto região e podemos levantar a mão com muito mais força. Quem tem mais força, 20 prefeitos ou 40? Claro. Opa, Norte Pioneiro está junto aqui por objetivo de desenvolver. No passado não tão distante, Norte Pioneiro foi conhecido e chamado de ramal da fome. Isso mudou ao longo dos últimos anos e o nosso desafio é esse. Então eu enxergo uma cidade com mais autoestima, com mais qualidade de vida, com espaços públicos revitalizados e de fato, Cláudio, tem um estudo, inclusive não me lembro o nome agora, uma cidade da Ásia, né, que chama, um nome muito exótico, muito engraçado, mas é um programa que se chama Cidade Feliz. E o que é Cidade Feliz? A pessoa sorrindo apenas? Não, de fato, um índice, um indicador que possa medir tudo isso junto à comunidade, junto aos serviços públicos, ao setor privado, e uma cidade de fato feliz. Esse é o nosso objetivo, uma cidade humanizada, dinâmica, revitalizada, moderna, pronta para receber
né, aqueles que querem viver aqui e pronta para receber ainda mais investimento e consolidar de fato como principal cidade, recuperando o protagonismo regional da nossa linda e amada Santa Leopoldina, porque é isso que ela pode, precisa, é isso que ela merece, e com a graça de Deus e a força do trabalho, é isso que nós vamos fazer. Fantástico, Gil. E agora, então, vamos agradecer um parceiro, voltamos para fazer o fechamento do programa. Vamos agradecer a um parceiraço que esteve aqui semana passada comigo, falando muito de carne, cara. Foi uma entrevista muito legal em fazer com uma pessoa que eu admiro bastante, com o Franz Loma, lá da Casa de Carnes Loma, uma figuraça, sabe muito de carne, né? E foi uma entrevista muito gostosa. Parabéns e obrigado pela parceria que tem junto com o programa Resenha, tá no site. O meu amigo Franz Loma, lá da Casa de Carnes Loma. Um abraço para todos, roda o VT do Loma e voltamos para finalizar o programa. Voltamos aqui, né, ao vivo com o prefeito Gil Martins para falar e finalizar esse programa maravilhoso. O prefeito já estava falando em picanha aqui, pão de alho, já passou o Franz Loma ali, né? Passou o Franz Loma. Aliás, a melhor picanha da região está ali no Franz Loma. Vamos começar a segunda-feira em grande estilo aí, né? A Casa de Carne Lomas aí. Casa de Carne Lomas. Prefeito, eu vou lhe fazer, para nós encerrar o programa, foi muito, muito satisfatório fazer essa entrevista, agradecer sempre a tua parceria e ter vindo aqui nesse primeiro Resenha, como está no site, seu Cláudio, todo mundo aqui fazendo um trabalho maravilhoso. Eu vou te fazer uma pergunta assim, quando começou, vou te fazer uma pergunta extensa para te finalizar. Quando começou o projeto, quando começou a tua gestão, veio o projeto do esporte que estava totalmente adormecido, assim, não existia nada, tudo esquecido. Aí veio o projeto Platinense, e a Platinense, ela saiu ali com muita vontade, mas não se esperava as dificuldades. Então, foi se trocando os pneus do carro em andamento, ela deu um resultado muito bom, abriu portas para o restante do esporte, e deu aquela visibilidade que precisava. Aí depois a gente tem o trabalho do Gilberto Taekwondo, tem o trabalho do Yes Voleibol, tem o trabalho do Marcelo, tem muita com basquete, do jiu-jitsu, e a gente trabalha com muita gente aqui também, que é pequenininho, que não aparece tanto, então tanta gente que representa Santo Antônio fora do estado, mas não tinha a força que teve o futsal e que rompeu essas portas. Mesmo que o resultado não foi expressivo dentro das quadras, foi expressivo na vontade do platinense do lazer, vontade do platinense de ver. Esses esportes vão ser aprimorados para a sequência nos próximos anos, o próprio futsal que já terminou, o campo está aí acontecendo, como tu mesmo falou, e aí depois dessa tua pergunta, para finalizar, como o senhor gostaria que a população avaliasse sua gestão, a gestão desse grupo, no final dos 4 anos? E aí o senhor deixa uma mensagem para o povo e fechamos essa entrevista belíssima com Gil Martins. Tá bom. Bom, apesar do Resenha hoje aqui estar num cunho diferente do esportivo, mas o esporte não sai do coração do Resenha, né? Não sai. Que a pergunta final aqui, ela traz essa questão do esporte. Primeiro, viu, Claudio, só assim, fazer uma consideração,
Eu acredito que o resultado da quadra foi muito expressivo, sim, porque você pega equipes que nem o Barril de Siqueira Campos, Andirá, equipes que estão nesse trabalho de base, investindo no futsal há mais de uma década. Verdade. Né? E quando você olha lá, o pessoal que, né, os atletas são atletas que jogam futebol e vivenciam isso, né? Nós configurarmos um time junto com você, com o Tobias, com o Bocão, né, com o Mário, toda aquela equipe, em 40 dias, federar o time e a gente avançar para a segunda fase da Série Bronze, eu acho que isso foi mais que expressivo o resultado. Ninguém acreditava, talvez nem nós mesmos, né? E claro que quando passou para a segunda fase, da forma que nós classificamos, aí veio as pedreiras, a gente classificou um pouco abaixo, quem classificou melhor pegou uma tranquilidade. Então, assim, acho que foi muito válido. E somando a tua pergunta, você vê que tudo aqui vai se conectando, né? Sim. Quando eu falei no início aqui de uma das perguntas, que é a comunidade, a diferença nossa está sendo a conexão com a comunidade, observa o primeiro jogo da Platinense do ginásio, o ginásio pelado do ponto de vista de diversidade de apoiadores lá, né? Depois o primeiro jogo foi crescendo, chegou uma altura que o ginásio não cabia mais placa de empresa que acreditou naquilo. Que acreditam. É aquilo que eu digo, ninguém faz nada sozinho. Se a Platinense foi o que foi e vai continuar sendo, vamos investir nisso aí, por ano que vem avança mais ainda. Por quê? A prefeitura cumpriu lá com o alvará, organizou a arbitragem, o transporte. A prefeitura foi fundamental. Foi, mas a comunidade, quando chega e abraça e começa a poder apoiar e investir, foi o que fez o que acontecesse. Então você veja como é que quando a comunidade se envolve é diferente. Então, assim, o esporte é nosso compromisso, como é o nosso lema, né, de todas as pastas, saúde é nosso compromisso, cultura é nosso compromisso. Então, nós vamos avançar muito nisso, sim. Parabéns, e trouxe de volta a autoestima, né, e quando você diz, né, não minimizando outras modalidades esportivas, mas o futebol é a paixão nacional, e a Platinense nem se fala que é uma tradição aí. Né, e tentou se trazer junto, e o que é interessante tu falar, até um abraço para o meu amigo Mateusão, para o João, né, são pessoas que o Mário, o Tieta, hoje que está na frente também, são pessoas maravilhosas, não esquecendo aqui, a gente acaba esquecendo as pessoas, mas hoje se tem times platinenses, né, como tu falou, que outras cidades, como esses lugares, assim, Siqueira, Andirá, os jogadores de fora aqui foram times platinenses. Os prata da casa, né? Os prata da casa. E outra coisa, você viu o estádio nesse domingo passado, né? Nossa, a abertura da Minicopa, lotou a cobertura, lotou a arquibancada, né? E eu sei que não era daqui, Claudio, não faz muito sentido, mas eu fiquei no jogo, na abertura, né? Você vê, tava lá o Marquinhos Ferreira, tava o Roberto Alves, tava né, o Dedinho, do filho do Pedrão, quer dizer, os grandes nomes daquela, o Elton, né? Enfim, todo mundo, as famílias, então assim, é uma coisa mágica, né? Mas enfim, voltando aqui ao foco, assim, seria muito arriscado, muito prepotência da minha parte dizer como que eu gostaria que a população avaliasse. Eu acredito que tudo isso vai ser uma consequência do nosso trabalho. Claro que quando você se propõe a assumir uma missão, um desafio, Cláudio, né? Claro que você busca o resultado e quando você alcança o resultado, você busca uma boa avaliação por isso. Mas eu trato isso como consequência. Eu acredito muito em Deus, né, na força da família, na força da nossa equipe. E, evidentemente, se a gente, com a graça de Deus e força do trabalho, avançar em todos esses temas, como está previsto, e nós estamos conseguindo cumprir esse cronograma de planejamento, eu acredito que a população vai ter o que esperava, vai ter um bom resultado, vai ter qualidade de vida, e, naturalmente, há de reconhecer esse trabalho, mas não é por isso que eu trabalho, não é pelo reconhecimento, não. Eu trabalho porque eu acredito que a cidade pode, precisa e merece ser melhor, e nós vamos fazer isso. Então, de repente, o julgamento da população, né, venha como consequência disso a ser uma coisa positiva. É isso que nós esperamos, mas eu já sinto isso hoje, né, eu sou muito acessível, eu ando pela rua, né, e assim, até às vezes está com pressa, você não tá, né, eu fui, por exemplo, domingo, depois do jogo de futebol, eu fui no pesqueiro almoçar, que no domingo eu não consegui almoçar em função de compromisso de agendas, né? E o pesqueiro tinha muita gente. E quando eu parei o carro na porta, alguém já gritou, chegou o prefeito. Né? E parecia o clima de campanha eleitoral. E as pessoas vieram abraçar. No entanto, eu fui de mesa em mesa, conversei com todo mundo. E tinha uma mesa assim, que tinha um casal e a pessoa, o marido estava com uma cara meia fechada. Eu falei, agora, vou ou não vou? Mas se eu não for lá, né? Falei, tem que comentar. E quando cheguei lá, a esposa disse o seguinte, se não viesse que ele ia infartar, porque tá esperando e tal. Então, assim, a gente, né, graças a Deus, eu gosto muito de gente. Eu gosto das pessoas, eu gosto do calor humano.
essa energia que é devolvida, é canalizada para a gente poder produzir. Então, a avaliação, né, se continuar como hoje, no sentido dessa conexão, eu já me sinto com a sensação de o dever cumprido enquanto um prefeito, de fato, que vive em função das pessoas. Essa é a nossa missão. A mensagem que eu quero deixar aqui, viu, Cláudio, a todos que nos assistem, primeiro, agradecer pelo espaço, dizer, viu, Luiz Guilherme, você, os teus filhos, Brandani, parabenizar, para quem não conhece aqui, é um estúdio, gente, de um podcast, está no site, um veículo muito importante, o noticiário, né, do Norte Pioneiro, que está situado no nosso município, muito agrega e reforça a questão do protagonismo, uma mídia muito forte hoje, digital, na rede social também. Obrigado pela oportunidade de ser o primeiro convidado do Resenha, né? Venham conhecer, vale a pena. Agradecer aqui que nos acompanha o diretor de TI e Comunicação Institucional, Fábio Galhardo, jornalista. Agradecer o Valdir do Foto também, que nos acompanha como chefe de gabinete hoje aqui, né? E parabenizar pela iniciativa e dizer que eu acredito muito na força e na necessidade da comunicação da imprensa no sentido de elo, prefeitura, população. Aqui a gente pode, além de levar as notícias relevantes, o prefeito pode fazer uma prestação de conta e, em contrapartida, com o advento da internet, o site recebe muitas demandas das pessoas, encaminha para o prefeito pelo WhatsApp, por ligação. Então, agradecer essa parceria. Eu citei no começo aqui os poderes constituídos, sociedade civil organizada, mas hoje eu costumo dizer que a imprensa é o quarto poder ainda não constituído, né? O executivo, o legislativo, o judiciário, e que tem feito ao longo dos anos, né, no que tange a liberdade. A gente falava agora do 7 de setembro, da independência que nós tivemos há 203 anos atrás, mas será que nós estamos livres mesmo? E a liberdade de expressão vem somar nisso. E o Tá no Site faz muito bem, Luiz Guilherme. Obrigado a você, Cláudio, por ser uma extensão da gestão, e quando eu falo extensão, no sentido mesmo de conectar o prefeito, os poderes com as pessoas, e tem sido muito bem feito isso. Eu deixo a mensagem desejando uma segunda-feira abençoada a todos, uma semana abençoada a todos, né? Continuem ajudando o prefeito, continuem falando com o prefeito, os vereadores, porque Santo Antônio da Platina não é do Gil, não é de quem passou e não é de quem está por vir após a mim. Santo Antônio da Platina é de quem vive aqui, é do Senhor Jesus Cristo, é nossa, e nós temos o dever, condição e obrigação de fazer com que ela seja cada dia melhor. Eu atribuo esse curto espaço de tempo que eu estarei à frente do Executivo como uma missão dada por Deus. Gestão pública nada mais é do que missão, e quando Deus nos dá uma missão, Ele também nos dá a condição de cumpri-la. Eu reafirmo aqui que eu vivo hoje, né, com a minha esposa Fátima Isaac, meu filho Gil Antônio, quase 8 anos de lua de mel, e eu estou vivendo o melhor momento da minha vida, e é isso que eu coloco à disposição, a serviço da comunidade. Os melhores dias da minha vida, com muita dedicação, com muito esforço, para poder, né, estar prefeito, promovendo o bem para as pessoas. E deixo aqui, Cláudio, aproveitando para toda essa grande audiência, um pedido a você que nos ouve, que nos assiste, a você, irmão e irmã platinense de toda a região, um pedido que, independente de religião, somos cristãos, todo mundo acredita em Deus. E qual que é o pedido que o prefeito deixa aqui? Orações. Você que é católico, reze para o prefeito. Você que é irmão evangélico, ore para o prefeito. Toda vez na igreja, em casa, que for colocar o seu pedido, a sua graça na oração, lembre de mim, da minha família, e peça a Deus que nos dê saúde, nos dê discernimento, energia e força para intensificar e trabalhar cada vez mais para que nossa cidade, como eu disse, né, pode, precisa e merece ser muito melhor. Um grande abraço a todos vocês, obrigado pela oportunidade, pelo espaço. Que Deus abençoe, manga arregaçada, muito trabalho, Deus na frente, e avante Santa Platina e viva o Resenha. Obrigado. Isso aí, foi um prazer para nós te ter aqui nesse programa no dia de hoje. Tenho certeza que o Luiz Guilherme vai aumentar o cachê, porque foi bom o programa. E eu fico feliz também, porque a gente passa por esse processo todos juntos, então a gente quer o crescimento da cidade, então acho que o Tá no Site tem uma importância muito grande nesse sentido, né? É uma empresa séria, leva o que acontece, sempre prestando atenção na notícia para que ela seja de uma autenticidade certa, correta, para que realmente as coisas sejam sempre bem claras e bem colocadas, para que nunca fique uma situação não boa no mercado. Gil, muito obrigado, tá? E
seguimos aqui com resenha, está no site, na próxima segunda-feira, esse novo formato que traz personalidade da cidade de hoje, uma das grandes personalidades da cidade, da região, e quem sabe, Gil, será que bateremos numa futura situação aí, mais de 80% do nosso amigo vizinho, dos nossos vizinhos? Isso não vou nem deixar o Gil responder, fica na expectativa. Obrigado a todos, até a semana que vem, e roda aí, fechamos com Ponto do Pão, padaria Ponto Pão, nosso parceiro, roda o VT e vamos pro café e pro churrasco que vai ser pago pelo Luiz Guilherme. Não tá no site. Valeu, gente. Obrigado, Cláudio. Falou. Valeu. Thank you.